Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu: em verdade eu te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como é que alguém pode nascer já sendo velho? Poderá entrar outra vez no ventre da sua mãe? Jesus respondeu: em verdade eu te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu haver dito, vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, segunda-feira, 28 de abril, segunda semana da Páscoa. Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São João, capítulo 3, versículos de 1 a 8. Esse belíssimo capítulo 3 do Evangelho de São João é a conversa de Jesus com Nicodemos. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um fariseu, era um mestre. Ele não era qualquer um, não. Ele era um mestre, inclusive, que tinha vários discípulos. Então nós estamos falando aqui de uma grande autoridade religiosa da época de Jesus, membro do grupo dos fariseus. Esse homem que reconhece em Jesus a grandeza de Jesus e reconhece, não, ninguém pode fazer o que o Senhor faz se isso não vem de Deus. Então, essa é a primeira grande parte. Só que veja, aqui eu gostaria de, antes de chegar ao ponto central desse evangelho, destacar algo importante. Nicodemos, ele deu os passos corretos. Ele confiou em Jesus, ele acreditou em Jesus, ele reconhecia em Jesus que Jesus era o Messias, mas ele, ou por respeito humano, ou por qualquer outra coisa que estivesse passando no coração de Nicodemos, talvez o medo de perder o prestígio, talvez o medo de enfrentar o grupo dos seus irmãos fariseus, que eram totalmente contrário a isso, porque se nós pararmos e olharmos durante todo o evangelho, o embate de Jesus com o maior grupo que Jesus enfrentou e combateu foi, sem dúvida alguma, os fariseus. É dos fariseus que Jesus diz os 7 ais, é dos fariseus que Jesus chama eles de sepulcro caiado, é dos fariseus que Jesus diz, olha, vocês têm que fazer o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Então, a briga de Jesus com os fariseus, né, entre aspas, a discussão de Jesus, isso rola durante todo o evangelho. Então, Nicodemos, provavelmente, ou a gente não sabe o que estava dentro do coração dele, mas o que nós sabemos é que Nicodemos, nesse ponto, ele recua, ele não segue adiante. Ele tinha tudo aqui, tudo, para poder se tornar um discípulo de Jesus. Mas quando ele mediu as consequências, foi aí que Nicodemos parou. Meu irmão, primeira mensagem para mim e para você. Todas as vezes que eu e você, nós queremos medir as consequências do seguimento a Jesus e voltamos atrás, nós fazemos como Nicodemos. Essa é a primeira grande meditação nossa do dia de hoje. Quando nós não estamos dispostos a pagar o preço. Qual preço? O preço que todos os apóstolos pagaram. Com exceção de São João e de Judas, que se enforcou, todos eles morreram mártires. Todos.
Inclusive, o apóstolo dos gentios, que veio depois, São Paulo, que morreu decapitado em Roma por volta do ano de 68. Pedro, crucificado em Roma de cabeça para baixo. Tiago, que teve a sua cabeça também arrancada. Enfim, todos os apóstolos, com exceção de São João, que também colocaram ele dentro de uma água fervendo, de um azeite fervendo, mas por um milagre ele não foi consumido. E aí, mesmo assim, ele sofreu um exílio na ilha de Patmos, na Ásia Menor. Todos os discípulos pagaram o preço. E Nicodemos, quando ele mediu as consequências, ele voltou atrás. Ele poderia ter se tornado um grande na Sagrada Escritura também, porque ele reconhecia em Jesus. Então, o Evangelho está dizendo para mim e para você, todas as vezes que a gente, olhando as consequências do seguimento a Jesus, e não pense que hoje as consequências elas são muito inferiores àquelas consequências da época de Jesus. Sim, muitos perdiam a cabeça literalmente, mas hoje as consequências do seguimento verdadeiro a Jesus, elas continuam sendo muito grandes. É cancelamento, é perseguição, é ser deixado de lado, é ser incompreendido, é sofrer as maiores penas aqui nesse mundo, principalmente da parte dos ímpios, daqueles que não reconhecem o senhorio de Jesus, daqueles que não reconhecem que Jesus é Deus, é Senhor. Então, também nós, não pense você, todos aqueles que querem seguir Jesus de verdade passarão pelas pegadas do Mestre. Passarão. Jesus mesmo disse, o servo não é maior do que o Senhor. Se o mundo vos odeia, saiba que odiou a mim primeiro, diz Jesus. Se o mundo vos odeia, saiba que me odiou a mim primeiro. Então, seguir a Jesus é entrar em guerra com o mundo. Literalmente, é entrar em guerra com o mundo. Nicodemos mediu e não foi adiante. Segunda parte da nossa meditação, e que parte maravilhosa. Jesus está dizendo para Nicodemos, Jesus está indo na raiz do problema e Jesus está dizendo, se alguém, em verdade eu te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. E aí, Nicodemos diz, como pode uma pessoa nascer de novo? Será que ele pode entrar dentro do ventre da sua mãe de novo? Jesus está falando de algo espiritual. E Nicodemos está entendendo de maneira carnal. Aqui está o problema. Aqui está um grande problema. O problema de Nicodemos foi que Nicodemos, ele estava com uma visão rasa, uma visão mundana, carnal apenas. E ele olhava tudo numa ótica mundana. Meu irmão, minha irmã, todas as vezes que nós olhamos para as realidades que nos tocam com um olhar carnal, é nesse momento que a gente não consegue ver o reino de Deus, que a gente não consegue ver o agir de Deus. Como ver o agir de Deus no meio de uma enfermidade? Impossível. Se tivermos um olhar raso, humano, impossível. Como ver o reino de Deus no momento de prova, de perseguição, de calúnia, no momento que você é caluniado, no momento que você é deixado de lado, no momento que você é mal compreendido e até sendo inocente e ser condenado por esse mundo? Aonde ver o reino de Deus aí nessa situação? Como ver o reino de Deus nessa situação? Eu te digo, carnalmente impossível, somente nascendo do alto. Somente pela força do Espírito Santo. É isso que Jesus está dizendo para Nicodemos. Se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Só vai ver desgraça. E Jesus continua. Em verdade, te digo, se alguém não nascer do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne. Quem nasce do Espírito é Espírito. E Jesus diz, o vento sopra onde quer. Você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Jesus está dizendo que aqueles que nascem do alto, eles vivem a liberdade dos filhos de Deus. Eles vivem a liberdade do Espírito.
Não importa o que esteja acontecendo do lado de fora, porque do lado de dentro o reino de Deus está acontecendo. O reino de Deus ele está crescendo, o reino de Deus ele está se fortificando. Então não importa a opinião dos outros, não importa o que está acontecendo do lado de fora, não. Aquele que nasce do Espírito, ele é livre. É livre. Meu irmão, minha irmã, o Senhor hoje está falando para nós de algo simplesmente maravilhoso. E os santos, todos eles são unânimes em dizer, especialmente São João da Cruz, Catarina de Sena, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha também, que o que nos deixa mais triste nesse mundo são as coisas da terra. Como as coisas desse mundo nos deixam para baixo. Como as coisas daqui dessa terra, elas nos frustram, elas nos decepcionam. Então a gente passa uma vida lutando pelo aquilo que é temporal, pelo aquilo que é passageiro, mas tudo isso vai se frustrar. Quando a gente dá de ombros para tudo aquilo que é simplesmente daqui e vai ficar aqui, e eu não estou dizendo aqui com isso que essas coisas não sejam importantes, não é isso que eu estou dizendo, mas quando a gente mira em primeiro lugar o alto e é livre no Senhor para as coisas desse mundo, a nossa vida ela se torna muito mais leve. E é isso que Jesus quer para mim, é isso que Jesus quer para você nesse dia de hoje, com esse evangelho maravilhoso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.